Você já refletiu sobre o motivo de, mesmo após seguir todas as etapas, ainda sentir que algo está ausente? Já percebeu que talvez você não esteja vivendo a sua própria vida, mas apenas interpretando um papel em um roteiro que nunca escreveu? E se a noção de que a educação é o caminho para a liberdade, para de fato, uma forma mais sofisticada de controle, e nenhum sinal de saúde estiver bem ajustado a uma sociedade gravemente doente? Essa afirmação de Krishnamurti corta como uma lâmina a superfície da nossa normalidade. Sim, estamos em boa sintonia. Temos conhecimento sobre o que vestir, como responder em entrevistas e como nos comportar em ambientes de trabalho. Porém, internamente, há um descompasso, um silêncio que grita. Você seguiu todas as regras, estudou, se formou, talvez até tenha se destacado. Porém, algo se perdeu ao longo do percurso. Aquele brilho no olhar ao aprender se foi. A questão que se impõe agora não é qual é o próximo objetivo, mas quem sou eu de fato além de tudo isso? Neste vídeo, abordaremos a grande ilusão da sociedade contemporânea, considerando a educação não apenas como uma crítica vazia ao sistema, mas como uma reflexão profunda, íntima e dolorosa sobre as cicatrizes que esse sistema deixou em nós. Vamos conversar sobre a criança que você foi, sobre os sonhos que você teve, sobre o instante em que começou a se perder de vista, mas também sobre o que ainda pode ser resgatado. Porque talvez o que entendemos por educação tenha sido, na realidade, um processo gradual de descoberta da nossa própria essência. E talvez, apenas talvez, seja o momento de desobedecer para, enfim, aprender a viver. Quando éramos crianças, o aprendizado era uma espécie de magia. Cada pergunta aparece como uma centelha na escuridão. Cada descoberta fez o mundo parecer mais vasto, mais encantado e mais vibrante. Havia encanto na ignorância e prazer na busca pelo entendimento. Porém, algo mudou, e talvez você nem tenha percebido quando ingressou na escola e o mundo se restringiu. Aquela curiosidade indomável que te levava a olhar para o céu e questionar por que ele é azul foi obtido por materiais didáticos, agendas e normas. O comportamento espontâneo foi substituído pelo comportamento adequado. A dúvida se transformou em erro e a inquietação em problema. A pergunta foi recebida com silêncio. O sonho de ser livre, de pensar de forma independente e de sentir com o próprio coração foi acomodado, etiquetado e guardado. Começou a avaliar sua inteligência por meio de notas, sua criatividade por meio de prazos e sua dignidade por meio de reconhecimento externo. E enquanto todos celebravam suas conquistas, você se sentia cada vez mais vazio. A escola não foi apenas um edifício, mas uma doutrina. Foi uma lente invisível que moldou a forma como você vê o mundo e, ainda mais cruelmente, como você se vê. Você aprendeu a solicitar permissão, a aguardar a aprovação, a temer o erro, como se este fosse equivalente ao fracasso, a silenciar suas perguntas mais profundas para se encaixar em um molde que nunca lhe pertenceu. Educação é o que permanece após se esquecer de tudo o que foi ensinado na escola. Einstein afirmou isso. E talvez, no fundo, ele estivesse afirmando que a verdadeira educação começa quando a conformidade acaba. E a promessa era simples: estude, obedeça, tire boas notas e um dia você se tornará alguém. Porém, ninguém te avisou que nesse processo você deixaria de ser você mesmo. O sistema não desejava sua liberdade, mas sua utilidade, e então você aprendeu a se adaptar. Porém, como desobedecer a um sonho que nos ensinaram a venerar? A realidade é que muitos de nós fomos condicionados para associar adaptação à inteligência. Fomos reconhecidos por nossa habilidade de reprodução, não de reflexão, por nos adaptarmos, não por termos a coragem de sermos autênticos. E agora, adultos, experimentamos um desconforto que não conseguimos identificar. Trata-se do desconforto de viver uma vida inteira, porém falsa, de alcançar o sucesso aparente, mas experimentar a sensação de fracasso interior. Essa é a principal enganação.
Não a de que a educação fracassou, mas a de que ela nunca teve a intenção de te ensinar a sua identidade. Ela te preparou para o mundo, porém não te alertou sobre o vazio que surgiria quando o mundo perdesse seu sentido. Ela te deu ferramentas, mas nunca te ensinou a usá-las. Ela te deu objetivos, mas não faz sentido. E o mais cruel é que ela fez você questionar a si mesmo, quando, em silêncio, você sentiu que algo não estava certo. Este capítulo não é uma publicação, mas um reflexo. Trata-se de registrar que o sonho que lhe contaram pode nunca ter sido o seu. Trata-se de aceitar que, sim, fomos enganados, mas isso não precisa ser o fim da história. Trata-se de começar a questionar o que sempre foi considerado certo. E nesse processo, talvez redescobrir a parte de você que um dia amo, aprender apenas pelo prazer de viver. Porque aprender de verdade nunca se tratou de decorar fórmulas. Trata-se de registrar quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem deveria se tornar. Imagine uma linha de produção, barulho de sinos, filas organizadas, ações repetitivas. Agora reflita sobre sua infância escolar. Parece um exagero? Talvez não tanto. A educação contemporânea, a qual você provavelmente experimentou, não surgiu de um ideal iluminista de liberdade e crescimento integral. Ela surgiu da necessidade de um mundo que precisava formar indivíduos úteis, em vez de compensadores inquietos. A fábrica, e não a filosofia, foi o seu berço. Os governos e as elites econômicas precisaram de algo novo durante a Revolução Industrial. Disciplina em massa, indivíduos capazes de obedecer ordens, cumprir horários e realizar tarefas sem questionar. Trata-se do modelo perfeito para essa finalidade. Não se tratava de uma academia grega, mas do processo de produção. Assim, a escola foi estruturada como um espelho das fábricas. Horários inflexíveis, sinos para sinalizar o começo e o término das atividades, salas dispostas em arquivos, avaliações padronizadas, divisão por faixas etárias e conteúdos segmentados, semelhantes aos setores industriais. A escolarização começava a ser vista como condicionamento e não como liberação. Ivan Illich, em seu provocativo site, afirmou de forma contundente que a escola se transformou em uma igreja secular, cuja liturgia é a conformidade. Porém, a maior parte de nós nunca teve conhecimento disso. Acreditamos que o currículo foi criado para nosso desenvolvimento e que as regras servem para nos preparar para a vida. E, gradualmente, começamos a aceitar uma forma de violência simbólica: a supressão do espontâneo, do criativo e do distinto. Você se recorda daquele momento em que fez uma pergunta inesperada e a professora respondeu: "Não é hora disso agora?" Ou quando apresentou uma proposta diferente em uma redação e obteve uma nota baixa por não seguir o tema? Ou quando questionei o assunto e fui informado de que estava tornando tudo muito complicado? Esses momentos se somam. Embora cada uma pareça pequena, juntos eles criam uma estrutura poderosa de castração intelectual. Você aprendeu dia após dia que ter pensamentos diferentes poderia estar errado e que sentir demais era considerado drama, que querer saber mais do que pediram era excesso, e uma curiosidade foi sendo sufocada lentamente. Parece que nos últimos anos estamos preparados para renunciar à nossa individualidade em troca de um espaço na especialização. E o mais cruel, chamaram isso de mérito. Não importa se você era criativo, sensível, intuitivo, se não se encaixasse no padrão, era considerado um problema. Se encaixassem, era um bom aluno. Mas bom para quem? Essa é a questão que ninguém levanta. Bom para você ou para um sistema que exige indivíduos adaptáveis, previsíveis e silenciosos? Concentre-se em vigiar e punir. Demonstrar que o poder contemporâneo não exige mais da violência física. Apenas é necessário que uma pessoa observe. E onde se inicia a autovigilância no ambiente escolar? É nesse ambiente que se aprende que sua nota determina seu valor, que errar é motivo de vergonha, que quem pensa diferente é considerado complicado e que o saber só tem valor se for reconhecido por uma autoridade.
A escola ensina a lógica da hierarquia. Professores sabem, alunos ouvem, o sistema manda, você acata. Você não estuda para compreender. Aprenda a responder, não é? E esse é o foco principal. A verdade é trocada pela resposta correta. A prece. Se a tomar o lugar da dúvida. A expectativa externa silenciada, a escuta interior. A criança curiosa se transforma no adulto conformado. E todos aplaudem. Mas há algo dentro de você que sabe, sempre soube. Sabe que isso não é aprender. Sabe que o verdadeiro conhecimento é inquietante, dinâmico e por vezes até arriscado, pois desafia estruturas estruturais. Ele te força a encarar o que é, não só a reproduzir o que foi dito, mas quem tem coragem de ensinar isso? Quem tem coragem de considerar que o sistema educacional, que tanto valorizamos, pode ter sido, desde o início, um mecanismo sofisticado para restringir a liberdade humana? É possível que você esteja ouvindo isso agora e sentindo um desconforto. É comum. É como descobrir que uma casa em que cresceu foi erguida sobre escombros. Porém, isso não precisa te impedir de agir. Esse desconforto é o começo de algo sagrado. É o início do descondicionamento, uma vez que toda a estrutura de opressão se baseia no nosso esquecimento. Depende de nós aceitarmos como natural o que foi criado para nos restringir. E a única maneira de superar isso é gravar. Recordar que você já foi livre. Recordar que sua mente já foi um terreno aberto. Antes de ser domesticada, é importante registrar que sua curiosidade era pura, intensa e legítima. E ao registrar, você começa a construir dentro de si uma nova escola, uma que não possui salas-sinos ou notas, mas que finalmente ensina o que você sempre quis saber. Quem sou eu quando não estou mais tentando agradar ninguém? Há uma espécie de dor que não possui nome. Ela não se manifesta em exames, não causa sangramentos, não provoca gritos, mas reside no peito, entre o silêncio e a insônia, e essa sensação de estar sempre em atividade, mas nunca realmente presente. Você pode ter o progresso do diploma, a carreira, os elogios, mas quando o mundo se aquieta e o ruído das metas desaparece, surge uma pergunta. Por que ainda me sinto tão vazio? Essa não é uma questão usual. Trata-se de uma ferida aberta. E ela surge de um trauma coletivo que denominamos educação. Não me refiro a uma escola específica nem a um professor pacífico. Refiro-me a um processo silencioso e sistêmico que condicionou nossas mentes a obedecer antes de sentir e a decorar antes de compreender. Renderize-se antes de ser. A escola, assim como a maioria de nós, nos ensinou muitas coisas, como pontuar frases, resolver equações e memorizar dados, mas nunca nos ensinou como lidar com a angústia. Nunca nos preparamos para o silêncio interior que aparece quando uma performance não é suficiente. Nunca nos proporcionou instrumentos para navegar como tempestades que não obedecem a um horário. A ferida não é que aprenda um pouco, mas que aprenda demais sobre coisas que importam um pouco. Temos habilidade para lidar com o mundo, mas não temos habilidade para lidar conosco mesmos. Ninguém nos ensinou a lidar com a perda, a suportar a incerteza ou a enxergar beleza no erro. Fomos instruídos a calcular, porém não a contemplar, a planejado, mas não a pausa, a competir, mas não a compreender. E talvez seja por isso que, apesar de todo o conhecimento adquirido, ainda nos sentimos tão emocionalmente analfabetos. Você já notou isso? Como é que você expressa o que sente sem medo de cometer erros? Como nos percebemos incapazes frente ao nosso próprio caos interior? Pertencemos a gerações de adultos que conhecem muito sobre o mundo, mas um pouco sobre o próprio coração. Não se trata de coincidência, mas de consequência. O resultado de uma educação desprovida de alma que prioriza o conhecimento e ignora a sabedoria interior, tratando o ser humano como uma máquina a ser ajustada, em vez de um mistério a ser respeitado. Essa lógica nos ensinou a avaliar pela produtividade e a estabelecer o nosso valor.
Por quantas atividades realizamos em um dia? A confundir rotina com segurança e ocupação com propósito? E assim, seguimos a vida funcionando, mas não vivendo de fato. Você já se sentiu como se estivesse presente, seguindo um roteiro que nunca questionou, mesmo quando tudo parece estar em ordem e alguma parte de você está clamando por ajuda? Trata-se desse vazio silencioso, dessa parte que nunca foi ouvida, da criança interior que não recebeu acolhimento, do sonhador que aprendeu a silenciar-se. Sartre afirmava que o inferno são os outros. Porém, o inferno moderno pode não ter consciência de quem você é quando ninguém está observando. Essa desconexão não aparece de forma abrupta. Ela é erguida tijolo por tijolo, ano após ano, desde os primeiros dias de escola, em cada momento em que lhe ensinava a seus sentimentos, em cada vez que reprimiu o choro para não aparentar fragilidade, oculta em cada ocasião em que precisou sorrir para garantir uma boa nota, um prêmio ou a aprovação. É desse modo que a alma se extingue. Cioran afirmou: a vida é suportável apenas para quem nunca pensou nela. Porém, você refletiu demais, e isso te deixou sensível ao abismo que muitos ignoram. Porém, talvez esse seja o começo da cura. Em vez de negar o abismo, atravessá-lo. Porque o vazio não é só dor. É um convite para parar de funcionar e, finalmente, começar a sentir. É um convite para deixar de ser um produto bem acabado e reencontrar o ser humano inacabado, sensível, errante e cheio de perguntas que você sempre foi. A educação que nos recebeu deixou uma dívida interna, e a única maneira de evitá-la é por meio da reconexão, tendo coragem para admitir "eu não sei", e humildade para considerar que o sucesso sem propósito é apenas uma forma sofisticada de desespero. Quando você começa a ficar vazio em vez de fugir dele, algo se transforma. Você começa a entender que ele não é o começo e o fim. O começo de um processo lento, desconfortável, porém libertador. Um processo de humanização, de permitir-se cometer erros sem se odiar, de fazer perguntas sem vergonha e de simplesmente existir sem uma necessidade de desempenho. A verdadeira educação talvez nunca tenha sido ensinada, mas lembre-se, é importante lembrar que você é mais do que um currículo, mais do que uma coleção de habilidades, mais do que a aprovação alheia. Você é um enigma. E o nada. Ele pode ser o primeiro docente que de fato te respeita. Não se trata de um grito, nem de um colapso. O despertar inicia-se com um som sutil, quase inaudível, uma fricção interna, um desconforto silencioso, como se algo dentro de você, adornado por décadas, comece a se mover e você não saiba exatamente o que é. Sente-se deslocado em reuniões, desinteressado em conversas que antes considerava relevantes, e começa a questionar os rituais da vida adulta, como relatórios, prazos e metas. Surge uma pergunta incômoda: como areia nos olhos. É só isso? Esse momento não tem data nem diploma. É pessoal, brutal e consequente. É quando você começa a perceber que passou a maior parte da vida desempenhando um papel que não criou, que aprendeu a desejar, o que lhe mostrou ser indesejado e que talvez tudo o que você construiu até agora está baseado em um desejo que nunca foi seu. Esse é o momento em que a farsa começa a desmoronar. E não me refiro a uma falsidade explícita. Refiro-me a algo mais sutil. A mentira que se tornou estruturada. O conceito de que seguir o caminho traçado pela sociedade conduziria à plenitude. A conclusão de que estudar, trabalhar, conquistar e receber elogios seria suficiente para você se sentir vivo. Porém, ao olhar ao redor e para dentro de si mesmo, percebe que está tudo certo demais. E é isso que causa medo, pois você foi ensinado a associar estabilidade com tranquilidade. Porém, agora percebemos que a estabilidade sem propósito é uma prisão acolchoada, que parece bonita por fora, mas é devastadora por dentro. A rachadura começa quando você se permite ouvir o que sempre esteve presente,
Aquela voz silenciada que dizia: "Isso não faz sentido. Não é isso que desejo. Não me identifico aqui." E ela vai se expandir, ocupando suas manhãs, seus momentos de silêncio, seus sorrisos forçados, até que se tornem inegáveis. Você não sabe quem é, ou pior ainda, sabe, mas teve que se esconder por tanto tempo que já não sabe como voltar. Despertar é assim. É deixar de gostar das máscaras e não conseguir mais se iludir com aplausos. É perceber que a conformidade te levou longe, porém não te trouxe de volta a si mesmo. E, de repente, aquilo que antes era motivo de orgulho, o currículo, os títulos, o status, começa a se tornar um fardo, não por ser falso, mas por ter sido construído à custa de si mesmo. E agora, quais são os próximos passos? Aqui não existem respostas definitivas, porém há um rompimento peculiar. Você não está sozinho. Muitos despertando em silêncio, nas sombras do dia a dia. Homens e mulheres estão percebendo que viver de acordo com as expectativas alheias é uma forma gradual de suicídio emocional. Estamos começando a questionar as verdades transmitidas de geração para geração. Finalmente, estão despertando. E é nesse ponto que a solidão se converte em impotência. Você entende que questionar não é sinal de fraqueza, mas de vitalidade. Que se sentir perdido é, paradoxalmente, um sinal de lucidez, pois apenas aqueles que foram intensamente condicionados conseguem identificar a prisão e o que vem a seguir. Em seguida, surge o desconforto, a permanência, o vazio criativo e a necessidade de recomeçar sem saber por onde, pois não existe mais um manual. E isso, por mais aterrorizante que possa parecer, é liberdade. Nietzsche afirmava que quem possui um porquê qualquer como, porém, talvez o que falte a você e a tantos não seja um novo como, mas um porquê que seja seu, não herdado, não copiado, não imposto. E esse porquê não estará presente em fórmulas nem em soluções prontas. Ele vem à luz no abismo, no silêncio que se instala entre um sistema que desmorona e um novo mundo que ainda está por vir. É nesse período perigoso, incerto e fecundo que o real surge sem currículo, sem filtro e sem personagem. E talvez você tenha chegado à conclusão de que o que consideramos a educação era, na maioria das vezes, um processo de esquecimento. O despertar, por sua vez, é essencialmente um ato de memória, um retorno à consciência de si e à compreensão de que a alma não veio ao mundo para obedecer, mas para criar. Que sua mente não é uma caixa de respostas corretas, mas um cosmos de questionamentos válidos e que possivelmente a vida autêntica começa precisamente nesse ponto, quando você reflete internamente e resolve que nunca mais vai se descumprir. Há um momento, e talvez este seja o seu, em que você não aguenta mais se repetir, não aguenta mais usar a máscara do aluno exemplar, do profissional competente, do cidadão íntegro, pois percebe que toda essa encenação foi criada para manter você dentro de um cercado invisível. E, ironicamente, é nesse momento que a verdadeira educação se inicia. Não por meio de um novo curso, nem de um livro de autoajuda, mas por meio de uma ação radical. Desobedecer, fugir do roteiro, desafie o medo, rejeitar a noção de que você só tem valor se atender às expectativas alheias. Educar-se de maneira mais visceral significa romper com o condicionamento e desfazer as amarras mentais que foram instaladas em você ao longo da infância de forma sutil, repetida e institucionalizada. A escola te ensinou a pensar de acordo com rubricas. A vida te recompensou quando você se adaptou, e agora você se encontra aqui, com todos os selos de aprovação, sentindo como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. É isso a que nos referimos quando afirmamos que educar é desobedecer, recusar o óbvio e rebelar-se, não contra professores ou instituições de ensino, mas contra a própria negligência de si. E não se engane, esse tipo de rebelião é silenciosa,
não envolve protestos nem discursos inflamados. Ela inicia com um sussurro, um desconforto, uma negativa. Recusar a pressa, recusar a necessidade de ter todas as respostas, recusa a exigência de apresentar uma identidade que já não te reflete. Como afirma Simone Weil, a atenção total é a maneira mais rara e sincera de generosidade. Educar-se, portanto, significa redirecionar a atenção para dentro e começar a escutar a si mesmo com a mesma seriedade com que você sempre escutou os outros. É um processo de reflexão e autoconhecimento, questionando se os valores que defende são realmente seus. Esse objetivo é que busco. A quem beneficia esse estilo de vida que, reitero, me expande ou me desliga? É um processo doloroso, pois para se encontrar é necessário primeiro desconstruir uma pessoa que se acreditava ser, e isso implica em tudo. Lamento o tempo perdido e as partes de você que se adaptaram para se encaixar, pelos sonhos que você abandonou em troca de segurança. Porém, também existe um tipo de renascimento em tudo isso. Aos poucos, você percebe que não precisa mais aguardar autorização para mudar, que não existe um currículo obrigatório para a liberdade, e que refletir com a própria consciência é arriscado, porém intensamente vivo. E então, você começa a escolher os livros que você toca, não os que mandam você ler. Escolha escrever. Não para agradar, mas para expressar em palavras aquilo que você atravessa. Optar pelo silêncio em resposta à urgência do mundo. Optar por uma dúvida em vez de vê-la como fraqueza. Você começa a desenvolver uma nova conexão com o conhecimento. Uma conexão afetiva, simbólica e mística, pois compreende que aprender não é simplesmente acumular informações, mas pondere-se no que se descobre. E o mais bonito é que esse movimento é contagioso. Ao permitir-se pensar livremente, você concede aos outros a mesma liberdade. Seja como filho, aluno, amigo ou desconhecido, você para tentar convencer e passar a inspirar. Deixa de usar clichês e começa a desenvolver seu próprio pensamento. Deixar de trilhar um caminho e passar a criar um. E esse percurso é sempre singular. Não existe mapa nem atalho, mas existe uma sensação de estar finalmente em sintonia consigo mesmo. Essa paz silenciosa de viver de acordo com sua verdade é a maior revolução que uma pessoa pode fazer em um mundo que normalizou o condicionamento como virtude. Talvez, ao final das contas, seja isso o que significa educar. Reaprender a viver sem muletas ideológicas, sem o medo de não se encaixar, sem a necessidade constante de provar algo para alguém e entender que o ato mais profundo de maturidade não é obedecer, mas ousar pensar por conta própria, mesmo que isso o leve para fora de todos os caminhos conhecidos. E então, algo dentro de você se expande. Você tem a sensação de que está vivo pela primeira vez? Você chegou até aqui e, ao longo deste vídeo, pode ter sentido algo se agitar dentro de você. Possivelmente uma gravação tenha ressurgido, uma mágoa antiga, uma lágrima reprimida na infância, um desconforto que antes você não conseguiu identificar, mas que agora se manifesta com clareza. O que realizamos aqui não se limita a criticar a educação. Seria simples demais. O que fizemos foi olhar no espelho e ver refletido um sistema que nos ensinou a operar, mas não a viver. Que nos ensinaram a vencer, porém não a viver. Porém, o mais importante é que ainda há tempo. É hora de reaprender o mundo a partir de nós mesmos, de ouvir o que fomos ensinados a silenciar, de sentir sem vergonha, de pensar sem medo e de ensinar a nós mesmos e aos outros que a liberdade não começa com informação, mas com consciência. Sim, fomos domesticados. Sim, fomos programados, mas também somos compostos por algo que nenhum sistema consegue eliminar: a habilidade de despertar. E se você está aqui, ouvindo até o final, talvez eu esteja despertando. Talvez você já tenha dado o primeiro passo, que é recusar uma vida que não te valoriza, porque no final,
A questão mais importante não é o que a escola fez com você, mas o que você fez agora, tendo consciência de que ela nunca foi capaz de te ensinar. Agora desejo oferecer algo especial, destinado a que, como você, chegue até aqui em busca de respostas mais profundas sobre sua identidade e o boato que sua vida está levando. Criei algo que transcende um livro. Elaborou um guia para a alma, um compêndio que integra ciência, filosofia e pensamento crítico para auxiliar você a quebrar padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir a partir de uma base. Isso não é um e-book recheado de frases bonitas. Trata-se de um guia para quem não suporta mais viver no modo automático. Se você percebe que algo em seu interior clama por transformação, crescimento ou clareza, este é o seu momento. Clique no comentário destacado e obtenha o Manual da Autotransformação imediatamente. Não leia por curiosidade, leia porque sua vida depende disso. E ao decidir embarcar nessa jornada, você não será a mesma pessoa no final dela, entende? Ao redigir este roteiro, gravei uma noite em que permaneci em silêncio por horas, sentado no chão do meu quarto. Nada de som, nada de estímulo, apenas um caderno aberto à minha frente e uma pergunta que eu não consegui silenciar. Se ninguém estava me observando, quem eu seria? Naquele dia, percebi que passei anos tentando emitir vozes cujas origens eu já não lembrava. Professores, chefes, padrões, sombras, e que, embora minha mente estivesse cheia, minha alma estava desnutrida. Talvez você também já tenha passado por isso, e se passou, saiba que não está sozinho. Este canal existe exatamente para isso, para construir redes no deserto e afirmar, mesmo que sussurrando, que é possível reencontrar a própria essência. Obrigado por ter vindo até aqui, por ter permanecido mesmo quando o assunto foi doloroso, por não ter desistido de refletir quando o mundo inteiro te ensinou a obedecer. Se este vídeo você abalou, você se emocionou ou fez fechar os olhos por alguns segundos, faça o que o sistema nunca te pediu. Interaja com liberdade. Comente aqui o que mais te impactou ou o que você ainda está tentando processar. E se você acredita que isso merece ser ouvido por alguém, compartilhe não por algoritmo, mas por coragem, e inscreva-se no canal.